Ao receber uma entrega, a filha do milionário ficou paralisada ao ver que a caminhoneira era idêntica a ela e usava o mesmo anel, o mesmo que ganhou de presente do seu pai há 27 anos. O sol da manhã paulistana filtrava através das cortinas de seda da suíte master, despertando Cristal Rodrigues Montenegro com sua luz dourada. Ela espreguiçou-se na cama king size, o lençol de algodão egípcio, deslizando suavemente sobre sua pele. Aos 27 anos, Cristal acordava todos os dias, sabendo exatamente quem era. A única herdeira do Império Logístico Rodrigues, a filha adorada de Eduardo Rodrigues, uma das maiores fortunas do país. Levantou-se com a preguiça típica de quem nunca precisou se apressar para nada na vida. A mansão em Jardins era seu santuário, cada cômodo decorado com o melhor que o dinheiro podia comprar. Cristal passou a mão pelo cabelo castanho claro e caminhou até a janela. Admirando os jardins perfeitamente cuidados que se estendiam até onde a vista alcançava, "Bom dia, princesa", murmurou para si mesma, um hábito que mantinha desde criança, quando o pai sempre a chamava assim. No espelho do banheiro, enquanto escovava os dentes com uma escova elétrica importada, Cristal observou seu reflexo, alta, elegante, com olhos verdes penetrantes que herdara do pai, mas foi ao levantar a mão para ajustar uma mecha de cabelo que seu olhar se fixou no anel de esmeraldas que ornamentava seu dedo anelar direito. Aquele anel era mais que uma joia. Era parte de sua identidade. Eduardo sempre contara a mesma história. Havia mandado fazer especialmente para ela quando ainda era bebê, com as mais puras esmeraldas colombianas engastadas em ouro branco. "É único no mundo, minha princesa", ele sempre dizia. "Assim como você é única para mim." Cristal sorriu, tocando delicadamente as pedras verdes. O anel nunca saía de seu dedo, nem para dormir. Era seu talismã. Sua conexão com o amor infinito que o pai sentia por ela desceu para o café da manhã trajando um roupão de seda italiana. A cozinha da mansão era um espetáculo à parte. Bancadas de mármore Carrara, eletrodomésticos de última geração e uma vista privilegiada para a piscina. Rosa, a governanta que cuidava da família há mais de 15 anos, já havia preparado a mesa com frutas orgânicas, pães franceses e café especial. "Bom dia, dona Cristal", cumprimentou Rosa com o carinho de sempre. Seu pai já saiu para a empresa, mas deixou recado dizendo que volta para o almoço. "Obrigada, Rosa. Onde está minha mãe?" Dona Vitória saiu cedo para o spa. Disse que só volta no final da tarde. Cristal assentiu, acostumada com a rotina da madrasta. Vitória Rodrigues era uma mulher elegante e distante, que havia se casado com Eduardo quando Cristal tinha apenas 2 anos. Embora nunca tivesse sido carinhosa, Vitória sempre fora uma presença constante em sua vida, cuidando de sua educação e apresentação social com a precisão de quem entendia perfeitamente os códigos da alta sociedade paulistana. Estava saboreando um croissant quando o som estridente da campainha ecoou pela mansão. Rosa foi atender, e Cristal continuou com seu café, distraída folheando uma revista de moda italiana. Escutou vozes na entrada, mas não deu muita atenção. Entregas eram comuns na mansão. "Dona Cristal, tem uma moça aqui com documentos urgentes para o Sr. Eduardo", anunciou Rosa, aparecendo na cozinha. "Ela disse que são papéis importantes da empresa." Cristal suspirou. O pai vivia recebendo documentos urgentes. "Pode mandar ela entrar, Rosa. Vou ver o que é." Levantou-se e caminhou até a entrada principal, ajustando o roupão. Era apenas mais uma entrega rotineira. Pensou, girou a maçaneta da porta principal e a abriu com um movimento casual. O mundo parou. Diante dela estava uma mulher da mesma idade, com a mesma altura, o mesmo rosto, os mesmos olhos verdes. Era como olhar para um espelho, exceto pelas roupas. A mulher usava um macacão de trabalho azul marinho, botas de couro gastas e tinha as mãos visivelmente calejadas. Seu cabelo castanho claro estava preso em um rabo de cavalo prático. E havia uma expressão de surpresa idêntica a que Cristal sabia estar estampada em seu próprio rosto. Por longos segundos, nenhuma das duas conseguiu falar. Era como se o universo tivesse pausado para permitir que elas processassem o impossível. Eu sou Esperança Oliveira", gaguejou a mulher, sua voz trêmula, mas com um sotaque claramente da periferia.
Trouxe uns documentos para o senhor Eduardo Rodrigues. Desculpa, mas a senhorita? A gente se parece muito, né? Cristal continuava em choque, quando seu olhar desceu automaticamente para as mãos da mulher. E ali, no dedo anelar direito, brilhava um anel idêntico ao seu. Mesmas esmeraldas colombianas. Mesmo ouro branco, mesmo design exclusivo que seu pai sempre dissera ser único no mundo. Seu anel, Cristal murmurou, levantando instintivamente a própria mão. Esperança olhou para o próprio dedo e depois para o de Cristal. Seus olhos se arregalaram. Não pode ser. O meu também tem essas pedras verdes. Minha mãe sempre disse que era a única coisa que meu pai deixou antes de sumir. As duas ergueram as mãos simultaneamente. Colocando os anéis lado a lado, a semelhança era perturbadora. Não apenas parecidos, mas absolutamente idênticos em cada detalhe, cada engaste, cada reflexo da luz nas pedras preciosas. Isso é impossível, sussurrou Cristal, sentindo as pernas bambas. Meu pai mandou fazer especialmente para mim. Ele disse que era único. Esperança balançou a cabeça, igualmente confusa. O meu também. Quer dizer, minha mãe sempre falou que era especial, que meu pai tinha deixado só para mim. Rosa apareceu na entrada, percebendo que algo estava errado. Dona Cristal, a senhora está bem. Parece que viu um fantasma. Rosa, chama meu pai agora. Diz que é urgente, ordenou Cristal, sem tirar os olhos de Esperança. Olha, eu não quero incomodar, disse Esperança, dando um passo para trás. Só vim entregar os papéis mesmo. Talvez seja só uma coincidência esquisita. Não vai embora. Cristal falou com uma autoridade que surpreendeu a si mesma. Por favor, precisamos conversar. Esperança hesitou, claramente desconfortável com o luxo ao redor. Eu trabalho. Não posso ficar muito tempo. Tenho que fazer mais entregas hoje. Trabalha com quê? Sou caminhoneira. Faço entregas para várias empresas aqui de São Paulo. Cristal sentiu uma estranha mistura de curiosidade e admiração. Nunca havia conhecido uma caminhoneira, muito menos uma que pudesse ser sua sósia perfeita. Entre, por favor, vamos tomar um café enquanto esperamos meu pai. Relutante, Esperança seguiu Cristal até a sala de estar. Seus olhos percorreram o ambiente com uma mistura de admiração e desconforto. Cristal percebeu como ela se movia cuidadosamente, como se temesse quebrar algo valioso. Sua casa é muito bonita, comentou Esperança, sentando-se na ponta de uma poltrona italiana. Obrigada. Me conta sobre você, onde você mora. Em Cidade Tiradentes, com minha mãe. Ela é costureira, trabalha em casa mesmo. Criou a gente sozinha a vida toda. A gente, eu e ela, sempre fomos só nós duas. Cristal absorveu a informação, notando como suas vidas eram completamente opostas, enquanto ela crescera cercada de luxo e privilégios. Essa mulher, que poderia ser sua irmã gêmea, havia lutado na periferia com apenas a mãe. O barulho de passos rápidos interrompeu a conversa. Eduardo Rodrigues entrou na sala como um furacão. Claramente preocupado com a ligação urgente de Rosa, aos 58 anos, ele mantinha a postura imponente de quem comandava um império. Mas ao ver as duas mulheres lado a lado, parou abruptamente. Seu rosto empalideceu, os olhos passaram de Cristal para Esperança, depois para os anéis idênticos que ambas ostentavam. Eduardo cambaleou ligeiramente, apoiando-se no braço da poltrona. Pai, você está bem? Perguntou Cristal. Levantando-se preocupada, Eduardo engoliu em seco, seus olhos fixos em Esperança. Como você se chama? Esperança Oliveira, senhor. Vim entregar uns documentos. Oliveira. Ele repetiu, como se o nome despertasse memórias dolorosas. Pai, preciso que você me explique uma coisa, disse Cristal, erguendo a mão com o anel. Você sempre disse que meu anel era único no mundo. Como é possível que ela tenha um exatamente igual? Eduardo olhou para os dois anéis. E Cristal pôde jurar que viu medo em seus olhos. Um medo profundo e antigo. Eu preciso de um momento, murmurou Eduardo, saindo da sala abruptamente. Cristal e Esperança se entreolharam, ambas percebendo que haviam tocado em algo muito mais profundo e perigoso do que uma simples coincidência. O silêncio na sala de estar era quase palpável após a saída abrupta de Eduardo. Cristal observava a Esperança,
que mexia nervosamente nas mãos, claramente desconfortável com a situação. O anel de esmeraldas captava a luz do lustre de cristal, criando reflexos que pareciam dançar entre as duas mulheres. Seu pai ficou muito estranho quando me viu, comentou Esperança, quebrando o silêncio. Será que a gente se conhece de algum lugar? Cristal balançou a cabeça. Ainda processando a reação do pai, nunca te vi na vida, mas essa semelhança e os anéis. Conta para mim sobre o seu, como sua mãe conseguiu. Esperança tocou delicadamente as esmeraldas, um gesto que Cristal reconheceu como idêntico ao seu próprio hábito. Minha mãe sempre foi muito reservada sobre meu pai. Só me disse que ele era um homem importante, que teve que ir embora antes de eu nascer. O anel era a única coisa que ele deixou para mim. E ela nunca te contou o nome dele. Nunca quis falar? Sempre mudava de assunto quando eu perguntava. Só dizia que ele não podia assumir a paternidade por causa da posição social dele, que seria complicado. Esperança pausou, olhando ao redor da luxuosa sala. Agora que estou aqui, vendo tudo isso, meio que faz sentido, né? Cristal sentiu um arrepio subir pela espinha. O que você quer dizer? Olha só essa casa, essa vida que você tem. Se meu pai realmente fosse alguém importante assim, talvez ele não pudesse mesmo me assumir. Antes que Cristal pudesse responder, Rosa apareceu na entrada da sala. Dona Cristal, seu pai pediu para eu avisar que precisou sair para resolver uma emergência na empresa. Disse que conversa com a senhorita mais tarde. Ele saiu? Cristal perguntou incrédula. Assim do nada. Saiu muito nervoso, se me permite dizer. Nunca vi o senhor Eduardo assim. Esperança levantou-se imediatamente. Bom, então é melhor eu ir também. Deixe os documentos com a senhora e... Não, Cristal interrompeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Por favor, fica mais um pouco. Preciso entender o que está acontecendo aqui. Esperança hesitou, olhando para o relógio. Olha, eu tenho mais entregas para fazer. Meu patrão não vai gostar se eu me atrasar. Liga para ele, explica que surgiu uma emergência. Eu pago o que você perderia hoje. A oferta deixou Esperança visivelmente desconfortável. Não precisa me pagar nada, eu só... Não entendo por que isso é tão importante para você. Cristal aproximou-se, estendendo a mão com o anel. Porque meu pai sempre me disse que eu era a única no mundo para ele. E agora descubro que existe alguém idêntica a mim, usando o mesmo anel que ele jurou ser exclusivo. Você não acha isso estranho? Esperança olhou para os dois anéis lado a lado novamente. A semelhança era perturbadora. Cada detalhe, cada reflexo, cada imperfeição microscópica era idêntica. É estranho mesmo, admitiu. Mas não sei como posso te ajudar. Minha vida sempre foi simples. Moro na periferia com minha mãe. Trabalho desde os 15 anos. Nunca tive contato com gente rica como vocês. Me conta mais sobre sua mãe. Como ela é. Esperança relaxou um pouco, falando de Socorro com carinho evidente. Ela é uma mulher forte, sabe? Criou a gente sozinha. Sempre trabalhando muito, é costureira, faz roupas para as vizinhas, alguns vestidos de festa. Teve uma vida difícil, mas nunca reclamou. E ela nunca trabalhou para famílias ricas, como doméstica ou algo assim. A pergunta fez Esperança pausar. Na verdade, quando eu era pequena, lembro dela comentando que já tinha trabalhado em casas de família, antes de eu nascer, mas ela não gostava de falar sobre isso. Cristal sentiu o coração acelerar. Quando foi isso, você lembra de algum detalhe? Não muito. Eu devia ter uns 6, 7 anos quando escutei ela conversando com uma vizinha sobre ter trabalhado para uma família muito rica em Jardins. Disse que tinha sido uma época difícil da vida dela. Jardins? Cristal murmurou. A gente sempre morou aqui em Jardins. As duas se entreolharam, uma tensão crescente no ar. Esperança passou a mão pelos cabelos. Um gesto nervoso que Cristal reconheceu como sendo idêntico ao seu próprio. Olha, isso está ficando muito estranho para mim, disse Esperança. Talvez seja melhor eu ir embora mesmo. Por favor, só mais alguns minutos. Me deixa te fazer algumas perguntas sobre sua família. Esperança suspirou, mas voltou a se sentar. Tá bom, mas rapidinho. Você tem alguma foto antiga de quando você era bebê? Tenho algumas.
Minha mãe guardou umas fotos de quando eu era pequena. E você nasceu onde? No Hospital São Paulo, na Vila Mariana. Minha mãe sempre fez questão de me mostrar a certidão de nascimento. Cristal franziu a testa. Estranho. Eu nasci no mesmo hospital, no mesmo ano que você. Que mês você nasceu? Março, dia 15. O sangue de Cristal gelou. Eu também nasci dia 15 de março. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ambas as mulheres processavam a impossibilidade estatística do que acabavam de descobrir. Isso não pode ser coincidência, sussurrou Cristal. Esperança balançou a cabeça, visivelmente abalada. Não, não pode. Mas o que isso significa? Não sei, mas vou descobrir. Cristal levantou-se com determinação. Esperança, eu preciso da sua ajuda. Preciso conhecer sua mãe. Minha mãe, por quê? Porque ela é a única pessoa que pode ter as respostas que procuramos. Se ela realmente trabalhou aqui em Jardins há 28 anos, se você nasceu no mesmo dia que eu, no mesmo hospital, alguma coisa está muito errada na minha história de vida. Esperança ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando com a decisão. Ela não vai gostar disso. Minha mãe é muito reservada, principalmente sobre o passado. Mas você não quer saber a verdade. Claro que quero. É só que tenho medo do que vamos descobrir. Cristal aproximou-se e, em um impulso, segurou a mão de Esperança. O toque foi como um choque elétrico, não apenas físico, mas emocional. Era como tocar em uma parte perdida de si mesma. Eu também tenho medo, admitiu Cristal. Mas não posso viver fingindo que isso é só uma coincidência. E você? Esperança olhou para suas mãos entrelaçadas, os 2 anéis idênticos se tocando. Não, também não posso. Então vamos juntas falar com sua mãe. Hoje, agora. Esperança respirou fundo. Tá bom, mas eu dirijo. Cidade Tiradentes fica longe daqui. E você... Bem, você não deve estar acostumada com periferia. Cristal assentiu. Vou me trocar e a gente vai. Enquanto Cristal subia para se vestir. Esperança ficou sozinha na sala, observando os quadros nas paredes, as estatuetas caras, os móveis que custavam mais que sua casa inteira. Tinha a sensação estranha de estar em um lugar que deveria ser familiar, mas que ao mesmo tempo era completamente alienígena. Rosa apareceu novamente. A senhorita vai sair. Vou, Rosa. Se meu pai voltar, diz para ele me ligar, é importante. 20 minutos depois, Cristal desceu vestindo jeans e uma blusa simples, as roupas mais casuais que possuía, mas que ainda assim gritavam dinheiro em cada detalhe da costura e do tecido. Pronta? Perguntou Esperança, que havia usado o tempo para ligar para a mãe, avisando que viria com uma visita. Pronta. O que sua mãe disse? Ficou estranha quando falei que vinha com alguém. Perguntou quem era, mas eu disse que explicaria pessoalmente. As duas saíram da mansão juntas, Cristal sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Pela primeira vez na vida, estava prestes a sair de seu mundo de privilégios para entrar na realidade crua da periferia paulistana, no caminhão de Esperança. Enquanto navegavam pelo trânsito pesado de São Paulo, Cristal observava sua companheira dirigir com a habilidade de quem passava horas no volante todos os dias. Era impressionante como cada gesto, cada expressão, cada maneirismo de Esperança ecoava os seus próprios. Esperança, disse Cristal quando pararam em um semáforo. Oi, obrigada por confiar em mim. Esperança sorriu. Um sorriso que Cristal reconheceu como sendo idêntico ao seu próprio reflexo no espelho. Também estou curiosa para saber a verdade. E, estranhamente, sinto que posso confiar em você. O semáforo abriu. E elas seguiram viagem rumo às respostas que poderiam mudar suas vidas para sempre. 28 anos atrás. Socorro Oliveira limpava cuidadosamente os cristais da sala de jantar da mansão Rodrigues. Cada movimento preciso e delicado, aos 22 anos, ela havia conseguido o emprego dos sonhos para uma moça da periferia. Trabalhar para uma das famílias mais ricas de São Paulo. A casa em Jardins era um mundo diferente de tudo que conhecia, mas Socorro se adaptara rapidamente, sempre discreta e eficiente. Socorro, quando terminar aí, pode organizar o escritório do Sr. Eduardo, pediu Vitória Rodrigues, passando pela sala com sua elegância habitual. Ele viaja amanhã para a Europa e quer tudo em ordem.
Sim, dona Vitória, já termino aqui. Socorro observou a patroa se afastar. Vitória era uma mulher bonita, mas fria. Tratava os empregados com educação, porém sempre mantinha distância. Havia algo em seus olhos que Socorro nunca conseguia decifrar. Uma dureza que contrastava com sua aparência delicada. Eduardo Rodrigues era diferente, sempre gentil. Perguntava sobre sua família. Interessava-se genuinamente pelo bem-estar dos funcionários. Socorro sentia uma admiração respeitosa pelo patrão. Mas nada além disso. Ele era um homem casado, de outro mundo, completamente fora de seu alcance. A viagem de Eduardo para a Europa estava programada para 3 semanas. Vitória também viajaria, mas apenas por 10 dias. Voltaria antes do marido para cuidar de alguns compromissos sociais em São Paulo. Foi durante esses 10 dias que tudo mudou. Socorro estava organizando a biblioteca quando Eduardo chegou inesperadamente, 2 semanas antes do previsto. Suas reuniões em Londres haviam terminado mais cedo, e ele decidira voltar para casa como surpresa. Socorro, que bom te ver, disse Eduardo, entrando na biblioteca com um sorriso cansado. Vitória não está? Não, senhor Eduardo. Ela volta só no domingo. Não estava esperando o senhor hoje. Eduardo pareceu genuinamente desapontado. Bem, pelo menos você está aqui para me fazer companhia. Nos dias que se seguiram, uma intimidade perigosa se desenvolveu entre eles. Eduardo estava solitário, vulnerável após semanas de reuniões estressantes. Socorro, por sua vez, via o homem por trás do empresário bem-sucedido, alguém que trabalhava incansavelmente, que carregava o peso de grandes responsabilidades, que às vezes parecia perdido em sua própria vida privilegiada. As conversas começaram inocentemente. Eduardo perguntava sobre a vida dela, sobre seus sonhos. Socorro, inicialmente tímida, aos poucos se abriu. Falou sobre crescer na periferia, sobre perder o pai ainda criança, sobre a determinação de construir uma vida melhor. Você é uma mulher extraordinária, Socorro, disse Eduardo uma noite, quando ela servia o jantar. Forte, inteligente, determinada. Admiro isso em você. Socorro sentiu o coração acelerar. Obrigada, senhor Eduardo. O senhor é muito gentil. Chama só de Eduardo quando estamos sozinhos. Essa formalidade toda me faz sentir ainda mais velho. O inevitável aconteceu na última noite antes do retorno de Vitória. Eduardo havia bebido um pouco mais que o normal, e Socorro estava terminando de arrumar a sala quando ele a encontrou. Socorro, ele disse aproximando-se. Estes foram os melhores dias que tive em muito tempo. Para mim também, ela respondeu. Sinceramente, Eduardo tocou delicadamente o rosto dela. Eu não deveria, mas não consigo parar de pensar em você. O beijo foi inevitável, e com ele, uma noite que mudaria suas vidas para sempre. Na manhã seguinte, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha irreversível. Eduardo estava torturado pela culpa, Socorro, assombrada pela paixão que sentia por um homem que jamais poderia ser seu. Isso não pode acontecer de novo, disse Eduardo, evitando olhar nos olhos dela. Vitória volta hoje. Eu não sei o que deu em mim. Socorro assentiu, engolindo a dor. Eu entendo, senhor Eduardo. Mas o destino havia selado o destino deles. 6 semanas depois, Socorro descobriu que estava grávida. A descoberta a deixou desesperada. Como contaria para Eduardo? Como explicaria para Vitória? Ela sabia que perderia o emprego, mas a criança que carregava era mais importante que qualquer trabalho. Quando finalmente reuniu coragem para contar a Eduardo, a reação dele foi pior que imaginara. Isso é impossível, disse ele, empalidecendo. Você tem certeza? Absoluta. Fiz 3 exames. Eduardo passou as mãos pelos cabelos, claramente desesperado. Socorro, você entende a situação. Eu sou casado, tenho uma posição social a manter. Se isso vazar, eu não vou contar para ninguém. Socorro garantiu, lágrimas nos olhos. Só queria que o senhor soubesse. Não posso assumir essa criança, é impossível. As palavras foram como punhaladas no coração de Socorro. Eu não pedi para o senhor assumir nada, só achei que tinha o direito de saber. Eduardo respirou fundo, claramente lutando com a culpa e o desespero. Vou te dar dinheiro, bastante dinheiro, para você recomeçar em outro lugar, criar a criança longe daqui. O senhor está me mandando embora.
É o melhor para todos nós. Socorro aceitou o dinheiro. Não tinha escolha. Mas o que Eduardo não sabia, e ela descobriu apenas no 5º mês de gestação, era que estava esperando gêmeas no presente. Enquanto isso, Vitória Rodrigues saía de sua última sessão no spa, sentindo-se renovada após um dia de tratamentos. Aos 55 anos, ela mantinha a beleza e elegância que a haviam conquistado Eduardo décadas atrás. Mas por trás da aparência serena, Vitória guardava um segredo que corroía sua alma há 28 anos. Ela sempre soubera da traição de Eduardo, as cartas que encontrara no escritório dele, os telefonemas suspeitos, os presentes caros que desapareciam misteriosamente. Vitória não era tola. Contratara um detetive particular que confirmou suas suspeitas. Eduardo estava tendo um caso com a empregada doméstica. A humilhação foi devastadora. Não apenas a traição em si, mas o fato de ter sido traída por uma empregada, uma mulher da periferia, alguém que ela considerava inferior em todos os aspectos. Quando Eduardo demitiu Socorro e ela desapareceu, Vitória pensou que o caso estava encerrado, mas o detetive que havia contratado continuou monitorando a situação. Foi assim que descobriu sobre a gravidez de Socorro. E foi assim que arquitetou a vingança mais cruel que sua mente conseguiu conceber. Vitória localizou Socorro em uma pensão barata na Vila Mariana. A ex-empregada estava visivelmente grávida, trabalhando como costureira para sobreviver. "Olá, Socorro", disse Vitória, aparecendo na porta da pensão como um fantasma do passado. Socorro empalideceu. "Dona Vitória, eu..." "Calma, querida. Não vim brigar. Vim fazer uma proposta." Vitória entrou no quarto modesto, observando as condições precárias em que Socorro vivia. Perfeito para seus planos. "Sei que você está esperando um filho do meu marido", disse Vitória, direta. "E sei que ele te deu dinheiro para desaparecer." Socorro baixou a cabeça, envergonhada. "Eu nunca quis que isso acontecesse." "Imagino, mas aconteceu. E agora vamos lidar com as consequências de forma civilizada." "O que a senhora quer dizer?" Vitória sorriu friamente. "Quero adotar seu filho." Socorro arregalou os olhos. "Como... Eduardo está se sentindo culpado, muito culpado. Ele não pode assumir a criança publicamente. Mas eu posso convencê-lo a adotar um bebê órfão. Seria uma obra de caridade, uma forma de ele se redimir. Mas meu filho não vai ser órfão. Vai sim, porque você vai entregar a criança para mim e desaparecer de nossas vidas para sempre." Socorro balançou a cabeça veementemente. "Nunca, jamais vou abrir mão do meu filho." "Oh, mas vai sim", disse Vitória, sua voz assumindo um tom ameaçador. "Porque se não fizer isso, vou contar para todo mundo que você seduziu meu marido para engravidar e tentar extorquir nossa família. Vou destruir sua reputação, fazer com que você nunca mais consiga trabalho decente em São Paulo." Socorro sentiu o mundo desabar. "A senhora não pode fazer isso." "Posso e vou, a não ser que aceite minha proposta." Foi então que Socorro revelou a informação que mudaria tudo. "Dona Vitória, eu estou esperando gêmeas." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vitória processou a informação, e lentamente, um sorriso cruel se formou em seus lábios. "Gêmeas", murmurou. "Perfeito. Como assim perfeito? Vou ficar com uma das gêmeas. A outra você cria na miséria. Eduardo nunca vai saber que existem duas. E você vai passar o resto da vida sabendo que uma de suas filhas está vivendo no luxo que deveria ser seu, enquanto você cria a outra na pobreza." A crueldade do plano deixou Socorro sem fôlego. "A senhora é um monstro. Sou uma mulher traída que está tomando o que é meu por direito. Você me roubou meu marido. Eu roubo sua filha. Parece justo." Socorro tentou resistir, mas Vitória havia planejado tudo. Ameaças, chantagens, a promessa de destruir não apenas Socorro, mas qualquer chance de suas filhas terem um futuro decente. No final, Socorro não teve escolha senão aceitar. A noite do parto foi orquestrada como uma operação militar. Vitória subornara toda a equipe médica de uma clínica particular quando as gêmeas nasceram. Ela escolheu Cristal, a primeira a nascer, para ser sua filha. "Esta vai ser minha filha", disse Vitória, pegando a bebê nos braços. "A outra fica com você, e lembre-se, uma palavra sobre isso, e você perde as duas."
Eduardo acreditou na história da adoção impulsiva que Vitória inventou. Torturado pela culpa de ter abandonado uma filha bastarda, ele aceitou Cristal como filha legítima e mandou fazer 2 anéis idênticos, conforme Vitória sugeriu, para abençoar nossa filha adotiva e uma futura irmã que ela poderia ter. Por 28 anos, Vitória manteve o segredo, observando Socorro criar esperança na pobreza, enquanto ela criava Cristal no luxo. Era a vingança perfeita. As 2 mulheres que mais odiava no mundo. Socorro e a filha de Eduardo, pagando pelo resto de suas vidas pelo pecado cometido. Mas agora, vendo Cristal sair de casa com uma estranha que usava um anel idêntico ao dela, Vitória soube que seu castelo de mentiras estava prestes a desabar. A viagem de Jardins até Cidade Tiradentes durou quase 2 horas no trânsito pesado de São Paulo. Cristal observava pela janela do caminhão como a paisagem urbana se transformava gradualmente. Dos prédios elegantes e ruas arborizadas dos jardins às construções simples e apertadas da periferia, era como se estivesse atravessando não apenas a cidade, mas mundos completamente diferentes. Primeira vez que vem para cá? Perguntou Esperança, notando o olhar curioso de Cristal. É, admitiu Cristal. Nunca saí muito da Zona Sul. É, diferente do que eu imaginava. Como você imaginava? Cristal hesitou, percebendo que qualquer resposta poderia soar preconceituosa. Não sei, mas perigoso. Talvez. Esperança sorriu sem amargura. É só gente trabalhadora tentando viver, igual em qualquer lugar. A diferença é que aqui a gente não tem o mesmo dinheiro que vocês têm lá. Quando finalmente chegaram ao conjunto habitacional onde Esperança morava, Cristal sentiu um aperto no peito. As casas eram pequenas, coladas umas nas outras. Mas havia algo de acolhedor naquela comunidade. Crianças brincavam na rua, vizinhos conversavam nas calçadas. Havia uma vida pulsante que contrastava com o isolamento de sua mansão em Jardins. É ali, apontou Esperança, parando o caminhão em frente a uma casa térrea pintada de azul claro. Cristal desceu do veículo e imediatamente se sentiu observada. Suas roupas, mesmo sendo as mais simples que possuía, ainda gritavam classe alta. Alguns vizinhos a olhavam com curiosidade não hostil, mas evidente. Mãe, chamou Esperança, empurrando o portão de ferro. Cheguei. A porta da casa se abriu e Cristal viu uma mulher de aproximadamente 50 anos emergir. Socorro Oliveira era pequena e delicada, com cabelos grisalhos presos em um coque simples. Usava um vestido floral modesto e tinha mãos marcadas por décadas de trabalho manual. Mas foi ao ver o rosto de Socorro que Cristal sentiu um choque de reconhecimento. Havia algo familiar naqueles traços, como se ela já tivesse visto aquela mulher em algum lugar. Os olhos de Socorro passaram de Esperança para Cristal, e sua expressão mudou drasticamente. O rosto empalideceu, como se tivesse visto um fantasma. Meu Deus, sussurrou Socorro, apoiando-se no batente da porta. Mãe, esta é Cristal, disse Esperança, sem perceber a reação extrema da mãe. A moça que eu te falei no telefone. Socorro continuou olhando fixamente para Cristal, suas mãos tremendo visivelmente. Cristal, Rodrigues. A pergunta pegou ambas as jovens de surpresa, como Socorro sabia o sobrenome de Cristal. Sim, respondeu Cristal, aproximando-se lentamente. A senhora me conhece. Socorro não respondeu imediatamente. Seus olhos passaram do rosto de Cristal para sua mão, onde o anel de esmeraldas brilhava sob o sol da tarde. A mulher cambaleou ligeiramente. Mãe, você está bem? Perguntou Esperança, preocupada. Entrem, disse Socorro com voz fraca. Rapidinho. O interior da casa era simples, mas impecavelmente limpo e organizado. A sala era pequena, com um sofá de tecido florido, uma televisão antiga e várias plantas bem cuidadas. Nas paredes, havia fotos de Esperança em várias idades, sempre sozinha ou com Socorro. Nenhum homem aparecia nas imagens familiares. Cristal sentou-se no sofá, notando como Socorro continuava a observá-la com uma mistura de terror e fascinação. Dona Socorro, começou Cristal delicadamente. A senhora parece me conhecer. Nos conhecemos de algum lugar. Socorro trocou um olhar carregado de significado com Esperança antes de responder. Há muito tempo, eu trabalhei para uma família rica em Jardins.
Que família! A pausa foi longa e tensa. Os Rodrigues... Esperança se levantou bruscamente. Mãe, você nunca me contou isso. Trabalhava para a família dele. Apontou para Cristal. Era antes de você nascer. Socorro disse, evitando olhar nos olhos da filha. Cristal sentiu o coração acelerar. Quando exatamente? Por quanto tempo trabalhou lá? Alguns meses. No início dos anos 90. Eu era muito jovem. Precisava do dinheiro. E por que saiu? Pressionou Cristal. Socorro hesitou novamente. Problemas pessoais. Tive que sair. Esperança cruzou os braços, claramente frustrada com as respostas evasivas da mãe. Mãe, você está escondendo alguma coisa, porque nunca me contou que trabalhou para a família dele. Porque não achei importante. Não achou importante. Esperança ergueu a voz. A mulher é idêntica a mim. Usa um anel igual ao meu. E por acaso você trabalhou para a família dela? Isso não é coincidência. Cristal observava a dinâmica entre mãe e filha. Percebendo que Socorro estava claramente escondendo informações cruciais, decidiu tentar uma abordagem mais direta. Dona Socorro, meu pai é Eduardo Rodrigues. A senhora se lembra dele? Os olhos de Socorro se encheram de lágrimas instantaneamente. Ela assentiu lentamente. E minha madrasta, Vitória Rodrigues. Desta vez, o rosto de Socorro se contraiu em uma expressão de dor e amargura. Lembro dela também. Esperança olhou de sua mãe para Cristal, as peças do quebra-cabeça começando a se formar em sua mente. Mãe, meu pai, ele tinha alguma coisa a ver com essa família. Socorro começou a chorar silenciosamente, as lágrimas escorrendo por seu rosto cansado. Cristal se inclinou para a frente. Dona Socorro, eu preciso da verdade, Esperança, e eu nascemos no mesmo dia, no mesmo hospital. Temos anéis idênticos que nossos pais disseram ser únicos. Somos fisicamente idênticas. A senhora trabalhou para minha família. Isso não pode ser coincidência. Não é. Socorro sussurrou finalmente. O silêncio na sala era absoluto. Esperança se sentou lentamente, processando a confirmação de suas suspeitas. Então, meu pai, começou Esperança. É Eduardo Rodrigues. Socorro completou, sua voz quebrada. Vocês duas são irmãs. A revelação atingiu as duas jovens como um raio. Cristal sentiu o mundo girar ao seu redor, enquanto Esperança ficou completamente imóvel, como se tivesse sido transformada em pedra. Irmãs, repetiu Cristal. Mas isso é impossível. Meu pai sempre me disse que eu era filha adotada, que minha mãe biológica havia morrido no parto. Socorro balançou a cabeça. Sua mãe biológica está sentada na sua frente. Esperança finalmente reagiu, levantando-se abruptamente. Não, isso não pode estar acontecendo. Você é minha mãe, não dela. Sou mãe das duas. Socorro disse, sua voz ganhando força. Vocês são gêmeas. Mas então por quê? Cristal começou, sua mente lutando para processar a informação. Porque eu fui criada pelos Rodrigues e ela por você. Socorro olhou para as duas filhas, sabendo que chegara o momento da verdade que havia evitado por 27 anos. Porque Vitória Rodrigues me obrigou a entregar uma de vocês para ela. A história começou a sair em pedaços dolorosos. Socorro contou sobre o caso com Eduardo, sobre a gravidez, sobre a vingança cruel de Vitória. Com cada revelação, Cristal e Esperança se sentiam mais conectadas e, ao mesmo tempo, mais revoltadas com a injustiça que haviam sofrido. Vitória disse que se eu contasse a verdade, ela destruiria nossa família. Disse que vocês duas pagariam o preço da minha traição. Mas os anéis, murmurou Cristal. Por que 2 anéis idênticos? Vitória convenceu Eduardo a mandar fazer 2. Disse que eram para abençoar a filha adotiva e uma futura irmã. Ela sabia que um dia isso poderia vir à tona. Esperança explodiu. Quer dizer que durante 27 anos, minha irmã viveu no luxo enquanto eu trabalhei desde criança. E você nunca me contou. Eu não tinha escolha. Socorro se defendeu. Vitória ameaçou destruir vocês duas se eu falasse alguma coisa. Cristal estava em choque, processando o fato de que toda a sua vida havia sido construída sobre uma mentira cruel. Meu pai, Eduardo, ele sabe. Não. Socorro balançou a cabeça. Ele acredita que você é uma órfã que Vitória adotou por impulso.
Nunca soube que vocês são gêmeas, que são suas filhas biológicas. A sala ficou em silêncio novamente. As 3 mulheres processando o peso das revelações. Foi Cristal quem quebrou o silêncio. Precisamos de provas. Precisamos de evidências concretas para confrontar meu pai e expor Vitória. Como? Perguntou Esperança, ainda abalada. Vou contratar um detetive particular, alguém que possa investigar essa história toda, encontrar documentos, testemunhas, qualquer coisa que comprove o que sua mãe está dizendo. Socorro se levantou abruptamente. Não, se vocês mexerem nisso, Vitória vai cumprir as ameaças dela. Que ameaças ela pode cumprir depois de 27 anos? Questionou Cristal. Vocês não conhecem essa mulher como eu conheço. Socorro disse, o medo evidente em sua voz. Ela é capaz de qualquer coisa. Esperança olhou para Cristal e, pela primeira vez, viu em seus olhos a mesma determinação que sentia crescer dentro de si. Mãe, disse Esperança firmemente, não vou mais viver uma mentira. Tenho uma irmã, tenho um pai que nem sabe que existo. Isso precisa ser corrigido. Cristal estendeu a mão para Esperança. Juntas. Esperança pegou a mão da irmã, seus anéis idênticos se tocando mais uma vez. Juntas. 3 dias se passaram desde a reveladora conversa na casa de Socorro. Cristal havia passado as noites em claro, processando a descoberta de que sua vida inteira havia sido construída sobre uma mentira elaborada. Cada olhar no espelho agora trazia questionamentos sobre sua identidade. Cada conversa com Eduardo estava carregada de tensão não dita. Sebastião Armando, disse o homem de meia idade estendendo a mão para Cristal em seu escritório discreto no centro de São Paulo. Obrigado por escolher nossos serviços. Cristal apertou a mão do detetive particular, avaliando sua aparência profissional mais acessível. Sebastião tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos bem cuidados e olhos atentos que pareciam ver além das palavras. Preciso de total discrição neste caso, disse Cristal, sentando-se na cadeira de couro em frente à mesa dele. Naturalmente, todos os nossos casos são tratados com absoluto sigilo. Me conte do que se trata. Cristal respirou fundo e começou a relatar toda a história. Sebastião escutou atentamente, ocasionalmente fazendo anotações em um bloco, sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por alguns momentos, organizando as informações. É uma situação complexa, disse finalmente, mas não impossível de investigar. Vou precisar de alguns documentos seus e dessa Esperança, além de qualquer informação que a mãe dela possa fornecer. Que tipo de evidências consegue encontrar? Documentos hospitalares originais, registros de pagamentos, testemunhas da época, se realmente houve suborno de equipe médica e falsificação de documentos, sempre fica algum rastro. Sebastião pausou. Mas preciso avisá-la. Investigações que envolvem famílias poderosas podem ser perigosas. As pessoas não gostam de ter seus segredos expostos. Cristal assentiu. Estou preparada para as consequências. Enquanto isso, na mansão Rodrigues, Vitória observava Eduardo do terraço da mansão. Ele estava no jardim, falando ao telefone com gestos nervosos. Nos últimos dias, o marido andava estranho, distante, como se algo o perturbasse profundamente. Ela sabia exatamente o que era. A visita daquela moça, Esperança, havia abalado Eduardo mais do que ele queria admitir. Vitória vira o reconhecimento no olhar dele, a memória dolorosa sendo desenterrada. Por 27 anos, ela havia mantido o segredo enterrado, mas agora sentia que as fundações de sua vingança começavam a rachar. Rosa, chamou Vitória quando a governanta passou pelo terraço. Sim, dona Vitória. Aquela moça que veio aqui alguns dias atrás. Ela disse como se chamava. Esperança alguma coisa, senhora. Esperança Oliveira, acho. O sobrenome confirmou os piores temores de Vitória. Socorro Oliveira, depois de todos esses anos, o passado havia voltado para assombrá-la. E a Cristal, onde ela está? Saiu cedo, senhora. Disse que tinha compromissos na cidade. Vitória sabia que Cristal estava investigando. A filha que criara sempre fora inteligente e determinada. Características que agora se voltavam contra ela. Era hora de tomar medidas drásticas no escritório de Sebastião. Consegui algumas informações preliminares.
disse Sebastião quando Cristal e Esperança chegaram para a segunda reunião. E vocês estavam certas em desconfiar. As duas irmãs se inclinaram para a frente, ansiosas. Primeiro, os registros hospitalares. Encontrei inconsistências significativas nos documentos de nascimento de vocês duas. Há evidências de alterações posteriores nos arquivos. Que tipo de alterações? Perguntou Esperança. No registro original da Cristal, há rasuras no campo nome da mãe. Alguém mudou Socorro Oliveira para desconhecida alguns meses após o nascimento? Cristal sentiu o sangue gelar. Então é verdade. Socorro é realmente minha mãe biológica. Há mais, continuou Sebastião. Consegui contato com uma enfermeira aposentada que trabalhava na clínica naquela época. Ela se lembra de uma situação estranha envolvendo gêmeas e uma mulher muito elegante que pagou em dinheiro por discrição. Vitória, sussurrou Esperança. A enfermeira ainda tem medo de falar abertamente, mas concordou em dar um depoimento gravado se necessário. Sebastião abriu uma pasta e retirou algumas fotografias antigas. Também encontrei isto. As fotos mostravam recibos de pagamento da clínica, todos em dinheiro, datados da época do nascimento das gêmeas. Havia também um documento que parecia ser um acordo de silêncio, com a assinatura de Vitória Rodrigues. Meu Deus, murmurou Cristal. Ela realmente planejou tudo nos mínimos detalhes. Há uma última coisa, disse Sebastião, hesitando. Consegui uma informação que pode ser útil, mas também perigosa. O que é? Perguntaram as duas em uníssono. Uma das funcionárias da clínica mencionou que Vitória fez questão de gravar uma conversa com Socorro na época. Disse que era para garantir o silêncio futuro. Esperança franziu a testa. Que tipo de gravação? Aparentemente, Vitória forçou Socorro a confessar detalhes íntimos do caso com Eduardo, criando evidências comprometedoras que poderia usar contra ela. Onde estaria essa gravação? Provavelmente guardada em algum lugar seguro na mansão Rodrigues. Vitória é o tipo de pessoa que guarda trunfos para emergências. Naquela tarde, na mansão, Vitória estava em seu escritório particular quando escutou o som do carro de Eduardo chegando, rapidamente. Trancou a gaveta onde guardava seus documentos mais secretos e desceu para recebê-lo. Como foi seu dia? Perguntou ela, beijando o rosto do marido. Eduardo evitou seu olhar. Complicado. Muitas coisas na cabeça. Quer conversar sobre isso? Na verdade, quero. Eduardo se virou para ela com uma expressão mais séria do que Vitória havia visto em anos. Vitória, preciso te perguntar uma coisa sobre Cristal. O coração de Vitória acelerou, mas ela manteve a expressão neutra. O que sobre ela, quando a trouxe para casa, você realmente não sabia nada sobre a mãe biológica dela? Eduardo, já conversamos sobre isso 1000 vezes. Era uma órfã, lembra? Não havia informações sobre os pais. E você nunca suspeitou que pudesse haver complicações, outras crianças da mesma família. Vitória fingiu confusão. Por que está perguntando isso agora? Eduardo suspirou profundamente. Aquela moça que veio aqui, Esperança, havia algo familiar nela. E o anel? Que anel? Ela usava um anel idêntico ao da Cristal. Exatamente idêntico. Vitória forçou uma risada. Eduardo, você está vendo coisas onde não existem. Deve haver milhares de anéis parecidos por aí. Não. Vitória, não parecidos. Idênticos. E você sabe muito bem que mandei fazer aqueles anéis especialmente, com especificações únicas. A tensão na sala era palpável. Vitória percebeu que Eduardo estava mais próximo da verdade do que jamais estivera. Não sei o que você está insinuando, disse ela, tentando soar ofendida. Estou insinuando que você pode ter mentido para mim sobre a adoção da Cristal. Estou insinuando que pode haver coisas que você nunca me contou. Vitória se aproximou de Eduardo, colocando as mãos em seu peito. Querido, você está estressado. Talvez devesse tirar uns dias de folga, relaxar um pouco. Eduardo afastou as mãos dela. Não mude de assunto. Quero a verdade sobre Cristal. A verdade é que a salvei de um orfanato quando você estava mergulhado em culpa por seus erros passados, disse Vitória, permitindo que um pouco de veneno vazasse em sua voz. Meus erros passados. Você sabe muito bem do que estou falando, aquela empregada. Socorro? O nome atingiu Eduardo como um soco no estômago. Como você sabe o nome dela?
Vitória percebeu que havia cometido um erro. Você mencionou uma vez. Nunca mencionei o nome dela para você. O jogo havia mudado. Vitória sabia que não podia mais fingir ignorância total. Tá bom, disse ela, mudando de estratégia. Eu sabia sobre seu caso. Sempre soube. E quando descobri que ela estava grávida, decidi agir. Eduardo empalideceu. Agir como? Protegi nossa família. Protegi você. E sim, acabei ficando com a filha que você criou irresponsavelmente. Cristal é minha filha biológica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo se sentou pesadamente na poltrona. Processando a magnitude da revelação. E a outra? Perguntou ele finalmente. Que outra? A esperança. Elas são muito parecidas para ser coincidência. Vitória sabia que chegara ao limite de suas mentiras. Não sei de nenhuma outra criança. Você está mentindo. Naquele momento, o telefone de Eduardo tocou. Era Cristal. Pai, preciso falar com você urgentemente, sozinho. Eduardo olhou para Vitória, que havia ficado pálida. Onde você está? A caminho de casa. Chego em 20 minutos. Quando Eduardo desligou, Vitória estava tremendo visivelmente. O que você fez, Vitória? Perguntou ele, sua voz carregada de uma fúria contida. Vitória não respondeu. Pela primeira vez em 27 anos, estava genuinamente com medo de que seu castelo de mentiras desabasse completamente. Cristal entrou na mansão com Esperança ao seu lado, carregando uma pasta com os documentos que Sebastião havia reunido. O coração batia acelerado. Sabia que os próximos minutos mudariam sua família para sempre. Eduardo as esperava na sala de estar, sua expressão grave e cansada. Vitória estava sentada ao lado dele. Mas havia uma distância física e emocional evidente entre o casal. Pai, começou Cristal. Esta é Esperança, minha irmã gêmea. As palavras caíram como uma bomba no silêncio da sala. Eduardo olhou de uma para outra. A semelhança física agora inegável sob a luz do lustre, Vitória permaneceu imóvel, mas Cristal pôde ver suas mãos tremendo ligeiramente. Como você sabe disso? Perguntou Eduardo, sua voz rouca. Cristal abriu a pasta e começou a distribuir os documentos na mesa de centro. Contratei um detetive particular. Temos provas. Eduardo pegou o primeiro documento, uma cópia do registro hospitalar original de Cristal, onde o nome Socorro Oliveira aparecia claramente como mãe antes das alterações posteriores. Socorro, ele murmurou, e seus olhos se voltaram para a Esperança. Você é filha da Socorro. Sim, respondeu Esperança, sua voz firme apesar da emoção. E, pelo que descobrimos, você é meu pai. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Um gesto que Cristal reconheceu como idêntico ao que ela e Esperança faziam quando nervosas. Meu Deus, gêmeas. Vocês são gêmeas. Pai, disse Cristal, sentando-se ao lado dele. Precisamos que você olhe para estes documentos. Há evidências de que mamãe... Ela olhou para Vitória. Planejou toda essa separação. Vitória finalmente falou, sua voz controlada, mas tensa. Não vou ficar aqui escutando acusações infundadas. Então explique isto, disse Esperança, colocando na mesa a foto dos recibos de pagamento em dinheiro da clínica. Sua assinatura em acordos de silêncio datados da época do nosso nascimento. Eduardo examinou os documentos com crescente horror. Vitória, o que significa isso? Significa que ela separou duas irmãs gêmeas por vingança, disse Cristal, sua voz carregada de dor e raiva. Enquanto eu cresci aqui no luxo, minha irmã foi criada na periferia, sem saber quem era o pai dela. Isso não é verdade, explodiu Vitória, levantando-se abruptamente. Eu salvei esta família, salvei você, Eduardo, das consequências dos seus erros. Salvou. Eduardo se levantou também, confrontando a esposa. Você separou minhas filhas, manteve uma delas longe de mim por 27 anos. Você abandonou aquela mulher grávida, gritou Vitória de volta. Achou que eu não sabia. Achou que não descobriria que você estava se envolvendo com uma empregada doméstica. O confronto explodiu com décadas de ressentimento reprimido. Esperança observava em choque a dinâmica disfuncional da família que descobrira ser sua, enquanto Cristal tentava processar que a mulher que a criara
era capaz de tamanha crueldade? Vitória, disse Eduardo, sua voz agora fria e controlada. Você vai me contar toda a verdade agora. Vitória olhou ao redor da sala, percebendo que estava encurralada. Seus olhos se fixaram em Esperança com uma mistura de ódio e desespero. Quer saber a verdade? A verdade é que sua preciosa Socorro seduziu você deliberadamente. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Uma empregada pobre tentando engravidar do patrão rico. Isso é mentira, disse Esperança, levantando-se. Minha mãe nunca faria isso. Sua mãe, disse Vitória com veneno na voz, me roubou o marido. Então eu roubei uma de suas filhas. Parece justo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo estava pálido como papel, processando a confissão de sua esposa. Você realmente fez isso? Perguntou ele incrédulo. Fiz o que era necessário para proteger nossa família. Nossa família. Eduardo riu amargamente. Que família? Vitória. Uma família construída sobre mentiras e crueldade. Cristal se aproximou de Esperança, instintivamente protegendo a irmã. Pai, há mais uma coisa que você precisa saber. Ela retirou da pasta o relatório de DNA que haviam feito na véspera. Fizemos um exame de DNA para confirmar. Os resultados chegaram hoje. Eduardo pegou o papel com mãos trêmulas. O relatório era claro e inequívoco. Probabilidade de parentesco fraternal entre as amostras: 99,9%. Elas eram definitivamente irmãs. E também fizemos um teste de paternidade, acrescentou Esperança, entregando outro documento, usando uma amostra que conseguimos do seu escritório. Eduardo olhou para o segundo relatório. Probabilidade de paternidade: 97%. Ele era, sem dúvida alguma, o pai biológico de ambas, minhas filhas, sussurrou Eduardo, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Minhas 2 filhas. Vitória observava a cena com crescente desespero. Seu plano de vingança, que mantivera secreto por quase 3 décadas, estava se desintegrando diante de seus olhos. Eduardo, tentou ela, você precisa entender a posição em que eu estava. Fui traída, humilhada, e você achou que a solução era separar 2 crianças inocentes. Ele se virou para ela com fúria. Achou que a solução era me privar de conhecer uma das minhas filhas. Você abandonou Socorro? Vitória gritou de volta. A mandou embora quando descobriu a gravidez. Não agiu como um pai responsável. Porque eu era um covarde, admitiu Eduardo, lágrimas escorrendo livremente agora. Porque eu tinha medo das consequências sociais. Mas isso não te dava o direito de fazer o que fez. Esperança, que havia permanecido em silêncio observando o confronto, finalmente falou: vocês 2 são culpados. Meu pai me abandonou. E você? Olhou para Vitória. Me roubou da vida que eu tinha direito de ter. Esperança, começou Eduardo. Não, ela o interrompeu. Não agora. Preciso de tempo para processar tudo isso. Descobrir que tenho um pai, uma irmã, uma vida completamente diferente da que imaginava. É demais. Cristal segurou a mão da irmã. Nós vamos passar por isso juntas. Eduardo se aproximou das 2 filhas. Esperança, sei que não tenho o direito de pedir perdão. Sei que abandonei você e sua mãe quando mais precisavam de mim. Mas quero que saiba que se soubesse da verdade, se soubesse que vocês eram gêmeas... O que faria? Perguntou Esperança, seu olhar intenso. Assumiria as 2. Largaria sua vida de rico para cuidar de 2 filhas. Eduardo hesitou, e essa hesitação foi resposta suficiente. É o que eu pensava, disse Esperança amargamente. Esperança, ele era jovem, defendeu Cristal. Cometeu erros, mas agora tem a chance de corrigir. Correto como? Perguntou Esperança. Como você corrige 27 anos de mentiras? Como você corrige uma vida inteira vivida na pobreza, enquanto minha irmã tinha tudo o que eu merecia ter também? A dor na voz de Esperança era palpável. Vitória, percebendo uma oportunidade de criar divisão, interferiu. Vê como ela é diferente de você, Cristal. Vê como a pobreza a tornou amarga e ressentida. Cala a boca, explodiu Cristal, surpreendendo a todos com sua ferocidade. Você não tem o direito de falar da minha irmã assim.
Você que causou toda essa situação. Eduardo olhou para Vitória com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Repulsa completa. Sai da minha casa, disse ele calmamente. O quê? Você ouviu? Sai da minha casa agora. Eduardo, você está sendo irracional depois que você se acalmar. Não vou me acalmar. Você destruiu minha família. Separou minhas filhas. Mentiu para mim durante 27 anos. Eduardo se virou para Cristal e Esperança. Minhas filhas, vocês duas são as únicas famílias que me importam agora. Vitória percebeu que havia perdido tudo. Sua posição social, sua segurança financeira, sua vingança que se voltara contra ela. Você vai se arrepender disso, Eduardo, disse ela pegando a bolsa. Quando descobrir quem sua preciosa Socorro realmente é, vai se arrepender. O que você quer dizer com isso? Perguntou Esperança. Vitória sorriu friamente. Perguntem para ela sobre as gravações que fiz. Perguntem o que ela estava disposta a fazer para manter vocês duas separadas. Com essas palavras enigmáticas. Vitória saiu da sala, deixando Eduardo, Cristal e Esperança sozinhos com o peso das revelações. Eduardo olhou para suas duas filhas, uma que criara na mentira, outra que nunca conhecera, e percebeu que tinha uma longa jornada de redenção pela frente. Gravações? Murmurou Esperança. Que gravações? Cristal e Eduardo trocaram olhares preocupados. Aparentemente, os segredos da família Rodrigues ainda não haviam sido completamente revelados. 2 semanas se passaram desde a revelação explosiva na mansão Rodrigues. Eduardo havia expulsado Vitória de casa e iniciado os procedimentos de divórcio, mas ela não saíra de cena quietly. Havia se instalado em um hotel de luxo e contratado os melhores advogados de São Paulo. Determinada a lutar por sua parte da fortuna familiar, Cristal encontrou refúgio na crescente proximidade com Esperança. As duas irmãs passavam horas conversando, descobrindo semelhanças que iam muito além da aparência física. Ambas tinham o hábito de morder o lábio inferior quando pensativas. Ambas adoravam café forte pela manhã, e ambas possuíam uma determinação férrea quando decidiam algo. Precisamos expor Vitória publicamente, disse Cristal numa tarde, enquanto elas tomavam café na mansão. Não basta que papai saiba da verdade. Ela precisa pagar pelo que fez. Como? Perguntou Esperança, ainda desconfortável com o luxo ao redor, mas gradualmente se acostumando. O baile beneficente Rodrigues acontece daqui a 1 semana. É o evento social mais importante do ano em São Paulo. Toda a elite estará lá. Esperança franziu a testa. E o que isso tem a ver com nossa situação? É o palco perfeito. Vitória vai estar lá. Ela jamais perderia a oportunidade de aparecer na sociedade. Imagine o impacto se nós duas aparecermos juntas, com os anéis idênticos, e contarmos toda a verdade. Cristal, eu não sei. Esse mundo não é meu. Não sei como me comportar numa festa da elite. Cristal segurou as mãos da irmã. Eu te ensino. Vamos te transformar numa verdadeira dama da sociedade. Vitória vai ficar em choque quando ver que a empregadinha da periferia que ela desprezou criou uma filha tão elegante quanto qualquer uma delas. A ideia começou a tomar forma. Esperança seria apresentada à sociedade como a filha perdida de Eduardo Rodrigues, expondo publicamente a crueldade de Vitória. Mas primeiro, precisariam das evidências finais, sobre aquelas gravações que Vitória mencionou, disse Esperança. Precisamos descobrir o que ela quis dizer, naquela mesma tarde. Foram à casa de Socorro. A mulher estava visivelmente abalada desde que a verdade havia sido revelada. Décadas de silêncio forçado deixaram cicatrizes profundas em sua alma. Mãe, disse Esperança delicadamente. Vitória mencionou umas gravações. Você sabe do que ela estava falando. Socorro empalideceu. Como ela soube que vocês descobriram tudo? Nós confrontamos ela com as evidências. Papai expulsou ela de casa, explicou Cristal. Ela não vai aceitar isso quieta, murmurou Socorro, claramente aterrorizada. Vocês não conhecem Vitória como eu conheço. Que gravações, mãe? Insistiu Esperança. Socorro suspirou profundamente. Quando Vitória me forçou a entregar uma de vocês, ela me fez confessar detalhes íntimos do meu relacionamento com Eduardo. Gravou tudo. Onde aconteceu, como começou, o que sentíamos um pelo outro. Por quê? Para ter evidências contra mim.
Disse que se algum dia eu tentasse contar a verdade, ela usaria a gravação para me destruir. Me faria parecer uma oportunista que seduziu o patrão deliberadamente. Cristal sentiu raiva crescer dentro dela. Essa mulher é um monstro. Mas também gravou outras coisas. Continuou Socorro, hesitante. Coisas que poderiam comprometê-la. Como assim? Socorro foi até um armário antigo e retirou uma pequena gravador digital. Eu também gravei uma conversa com ela, anos atrás, escondido. As duas irmãs se entreolharam, surpresas. Vitória veio me ameaçar quando Esperança completou 18 anos. Disse que se eu tentasse procurar Eduardo ou contar a verdade para você, destruiria nossa família. Mas dessa vez, eu estava preparada. Socorro ligou o gravador. A voz de Vitória ecoou na sala, clara e inconfundível. Você me roubou meu marido, então eu roubei sua filha. Agora nós duas criamos uma filha da outra. Mas só eu vivo no luxo. E se você tentar mudar isso, vou destruir vocês duas. Tenho gravações suas confessando como seduziu Eduardo. Tenho documentos que provam que você tentou extorquir nossa família. A gravação continuou por mais alguns minutos, com Vitória detalhando suas ameaças e crucialmente confessando ter separado as gêmeas deliberadamente por vingança. Meu Deus, sussurrou Cristal. Isso é evidência suficiente para destruir ela completamente. É nossa arma secreta para o baile, disse Esperança, uma determinação nova brilhando em seus olhos. Nos dias seguintes, Cristal se dedicou à transformação de Esperança. Levou a irmã aos melhores salões de beleza de São Paulo, às boutiques mais exclusivas, aos spas mais refinados. Não é sobre mudar quem você é, explicou Cristal, enquanto Esperança experimentava um vestido de gala. É sobre mostrar quem você sempre foi, mas nunca teve oportunidade de expressar. O vestido escolhido era um modelo esmeralda que realçava perfeitamente os olhos verdes de Esperança e combinava com o anel que sempre usara. O corte era elegante sem ser exagerado, sofisticado, mas não ostensivo. Como estou? Perguntou Esperança, olhando-se no espelho. Perfeita, respondeu Cristal, emocionada. Você parece nossa irmã. Eduardo participou ativamente dos preparativos. A descoberta de que tinha duas filhas havia transformado completamente sua perspectiva de vida. Ele cancelou reuniões importantes para passar tempo com Esperança, tentando compensar 27 anos de ausência. Esperança, disse ele numa tarde, enquanto caminhavam pelos jardins da mansão. Sei que não posso desfazer o passado. Sei que abandonei você e sua mãe quando mais precisavam, mas quero que saiba que vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso. Como? Perguntou Esperança, ainda cautelosa com o pai recém-descoberto. Primeiro, vou dividir minha herança igualmente entre você e Cristal. Vocês duas são minhas filhas legítimas, merecem o mesmo tratamento. Não quero seu dinheiro para me sentir melhor comigo mesma, disse Esperança firmemente. Não é sobre você se sentir melhor, é sobre justiça. É sobre corrigir uma injustiça que durou 27 anos. Eduardo parou de andar e virou-se para a filha. E a outra coisa. Quero oferecer para Socorro uma posição digna na empresa. Ela merece reconhecimento. Merece ser tratada com o respeito que sempre deveria ter recebido. Esperança sentiu lágrimas nos olhos, pela primeira vez. Viu em Eduardo não apenas o homem que a abandonara, mas o pai que poderia ter sido. Obrigada, sussurrou ela. E sobre o baile, continuou Eduardo. Tenho uma surpresa para vocês duas. Que surpresa! Vou apresentar oficialmente Esperança como minha filha. Vai ser o anúncio social do ano. Toda São Paulo vai saber que Eduardo Rodrigues tem duas herdeiras legítimas. A noite do baile se aproximava rapidamente. Cristal e Esperança ensaiaram sua entrada, praticaram suas falas, prepararam-se mentalmente para o confronto final com Vitória. Você está nervosa? Perguntou Cristal na véspera do evento. Apavorada, admitiu Esperança, mas também determinada. Vitória precisa pagar pelo que fez. Ela vai tentar se defender? Vai tentar nos desacreditar? Por isso temos a gravação da mamãe, é nossa garantia. Cristal sorriu, tocando o anel de esmeraldas. Sabe o que mais me emociona? Finalmente vamos aparecer juntas como irmãs. Finalmente o mundo vai ver que somos uma família. Esperança tocou seu próprio anel, o gesto idêntico ao da irmã.
durante 27 anos. Estes anéis foram nossa única conexão. Amanhã, eles vão ser símbolos da nossa união. Na manhã do baile, Socorro estava nervosa, mas orgulhosa. Suas duas filhas finalmente estariam juntas. Finalmente teriam a chance de mostrar ao mundo quem realmente eram. Vocês duas são guerreiras, disse ela, abraçando as filhas. Mostrem para essa sociedade hipócrita que o amor verdadeiro sempre vence a crueldade. Enquanto se preparavam para a noite que mudaria suas vidas para sempre. Nenhuma das três mulheres sabia que Vitória também estava se preparando. No seu quarto de hotel, ela planejava sua própria estratégia de sobrevivência. A guerra entre a verdade e a mentira estava prestes a alcançar seu clímax no palco mais público possível, diante de toda a elite paulistana. O baile beneficente Rodrigues seria mais que um evento social. Seria o julgamento final de 27 anos de mentiras, vingança e injustiça. O clube paulistano estava deslumbrante na noite do baile beneficente Rodrigues. Lustres de cristal projetavam luz dourada sobre os 500 convidados mais influentes de São Paulo. Empresários, políticos, artistas e socialites circulavam pelos salões em trajes de gala, criando um espetáculo de elegância e poder. Vitória chegou pontualmente às 8 horas, usando um vestido valentino preto que acentuava sua figura elegante. Mesmo em meio à crise pessoal, ela mantinha a postura altiva de quem nascera para frequentar tais ambientes. Seus advogados haviam conseguido uma liminar que lhe garantia presença no evento, já que oficialmente ainda era esposa de Eduardo. Vitória, querida, cumprimentou Margarida Albuquerque, uma das matronas da sociedade paulistana. Como você está lidando com, bem, as circunstâncias? Circunstâncias. Vitória sorriu friamente. Não sei do que está falando, Margarida. Eduardo e eu estamos passando por um período de reflexão. Nada mais. Mas Vitória sabia que os rumores já corriam soltos pela elite. Separações em famílias tradicionais sempre geravam fofocas intensas. E ela podia sentir os olhares curiosos e sussurros disfarçados ao seu redor. Eduardo chegou às 8h30, sozinho, usando um smoking impecável. Sua presença imponente chamou atenção imediata. Afinal, era o anfitrião do evento mais aguardado do ano social paulistano. Eduardo, chamou Roberto Mendonça, presidente da Federação das Indústrias. Onde está Cristal? Sempre gostamos de ver sua filha nestes eventos. Cristal chegará em breve, respondeu Eduardo com um sorriso misterioso. E hoje ela trará uma companhia muito especial. Vitória, que escutara a conversa, sentiu um arrepio na espinha. Eduardo estava planejando algo, às 9 horas, quando o salão principal estava completamente lotado. As luzes se dimem ligeiramente, e a conversa diminuiu. Eduardo subiu ao pequeno palco onde normalmente fazia seu discurso anual de abertura. Senhoras e senhores, começou ele, sua voz ecoando pelo sistema de som. Antes de darmos início à programação beneficente desta noite, tenho um anúncio muito especial a fazer. O silêncio no salão era total. 500 pessoas aguardavam com curiosidade. Esta noite marca não apenas mais um evento de caridade, mas a correção de uma injustiça que durou 27 anos. Vitória sentiu o sangue gelar do outro lado do salão. Ela podia ver Eduardo olhando diretamente para ela. Muitos de vocês conhecem minha filha Cristal, que sempre foi a alegria da minha vida. Mas hoje descobri que tenho outra filha. Uma filha que foi separada de nossa família por circunstâncias que só agora compreendo completamente. Murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. A elite paulistana adorava escândalos. E este prometia ser épico. Naquele momento, as portas duplas do salão principal se abriram. Cristal entrou primeiro, radiante em um vestido azul safira que realçava seus olhos verdes. Mas foi a mulher que entrou ao seu lado que causou o verdadeiro impacto. Esperança estava absolutamente deslumbrante. O vestido esmeralda transformara a caminhoneira da periferia numa visão de elegância sofisticada. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque elegante. Sua postura era confiante, e ela usava um sorriso sereno que escondia a tempestade de emoções dentro dela. Mas o que realmente causou o choque coletivo foi a semelhança visual entre as duas mulheres. Mesmo com roupas e penteados diferentes, era impossível negar que eram praticamente idênticas. Meu Deus! Sussurrou alguém na multidão.
Elas são iguais. As duas irmãs caminharam lado a lado pelo salão. Dirigindo-se ao palco onde Eduardo as aguardava, o silêncio era ensurdecedor. 500 pessoas hipnotizadas pela visão das duas mulheres idênticas. Vitória estava paralisada, observando seu pior nightmare se materializando diante de seus olhos. Quando chegaram ao palco, Eduardo abraçou ambas as filhas. Senhoras e senhores, tenho o prazer de apresentar minhas duas filhas, Cristal Rodrigues Montenegro e Esperança Rodrigues Oliveira. O impacto do sobrenome Rodrigues, sendo atribuído à Esperança, reverberou pelo salão como uma onda de choque. Esperança é minha filha biológica, continuou Eduardo, sua voz carregada de emoção, que foi separada de nossa família no nascimento devido a circunstâncias que pretendo esclarecer completamente esta noite. Cristal pegou o microfone. Boa noite a todos. Como meu pai disse, esta noite é sobre correção de injustiças. Durante 27 anos, acreditei ser filha única. Descobri recentemente que tenho uma irmã gêmea, criada longe de mim por razões que vão chocá-los. Esperança se aproximou do microfone. Sua voz, com o leve sotaque da periferia, contrastava com a dicção refinada de Cristal, mas havia uma dignidade inabalável em suas palavras. Meu nome é Esperança Oliveira, e até 2 semanas atrás, eu era uma caminhoneira que vivia em cidade Tiradentes com minha mãe. Socorro. Nunca soube que meu pai era Eduardo Rodrigues. Nunca soube que tinha uma irmã gêmea vivendo no luxo enquanto eu lutava para sobreviver. O salão estava absolutamente silencioso. Este era o tipo de drama que a elite consumia avidamente, mas nunca esperavam presenciar tão proximamente. A razão para essa separação, disse Cristal, foi uma vingança cruel arquitetada por alguém que está neste salão esta noite. Todos os olhos começaram a se mover pela multidão. Procurando o alvo da acusação, Esperança ergueu a mão direita, mostrando seu anel de esmeraldas para toda a assembleia. Cristal fez o mesmo, sob as luzes do salão. Os 2 anéis brilhavam identicamente. Estes anéis, disse Esperança, foram a única prova de nossa conexão durante 27 anos. Anéis que alguém deliberadamente mandou fazer idênticos, sabendo que um dia poderiam revelar a verdade. Vitória começou a se mover discretamente em direção à saída. Mas percebeu que estava sendo observada por muitas pessoas. Qualquer tentativa de fuga agora pareceria admissão de culpa. Eduardo retomou o microfone. A pessoa responsável por essa separação cruel é minha esposa, Vitória Rodrigues. Um coletivo arquejo ecoou pelo salão. Todas as cabeças se viraram para Vitória, que permaneceu imóvel, tentando manter a compostura. Vitória, disse Eduardo, olhando diretamente para ela. Separou minhas filhas gêmeas no nascimento. Ficou com Cristal para criar como própria filha, enquanto forçou Socorro a criar Esperança na pobreza. Tudo como parte de uma vingança elaborada. Isso é absurdo, gritou Vitória, finalmente reagindo. Eduardo está tendo um colapso nervoso. Essas acusações são infundadas. Cristal sorriu friamente. Temos evidências. Sebastião Armando, o detetive particular, apareceu ao lado do palco, carregando uma pasta com documentos. Cristal havia planejado cada detalhe desta revelação. Documentos hospitalares adulterados, anunciou Cristal. Recibos de pagamentos em dinheiro para comprar silêncio. Acordos assinados pela própria Vitória. E, acrescentou Esperança, temos isto. Socorro apareceu na entrada do salão, carregando o gravador digital. Ela estava nervosa, mas determinada. Era a hora de sua própria redenção. Uma gravação onde Vitória confessa ter separado as gêmeas por vingança. Disse Esperança. Socorro se aproximou do palco e entregou o gravador para Eduardo. Ele conectou o dispositivo ao sistema de som do salão. A voz de Vitória ecoou pelos alto-falantes, clara e inconfundível. Você me roubou meu marido, então eu roubei sua filha. Agora nós duas criamos uma filha da outra. Mas só eu vivo no luxo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 500 pessoas processando a confissão gravada de uma das mulheres mais respeitadas da sociedade paulistana. Vitória estava pálida, tremendo visivelmente. Essa gravação foi tirada de contexto. Foi editada. Não foi, disse Socorro, subindo ao palco com uma coragem que surpreendeu a todos.
Gravei cada palavra que você disse quando veio me ameaçar anos atrás. A multidão começou a murmurar. O escândalo tomando proporções épicas, celulares começaram a aparecer discretamente. Todos sabiam que estavam presenciando um momento histórico da sociedade paulistana. Vitória Rodrigues, disse Eduardo solenemente. Na frente de toda a sociedade que você tanto prezava, declaro que nosso casamento está terminado. Você não apenas me traiu, mas traiu a humanidade básica ao separar duas crianças inocentes. As irmãs se posicionaram lado a lado no centro do palco. Ergueram suas mãos mostrando os anéis idênticos, e Esperança fez a declaração que ecoaria pelos salões da elite paulistana por décadas. Sou Esperança Rodrigues, filha legítima de Eduardo Rodrigues e irmã gêmea de Cristal. E esta noite, a verdade finalmente triunfou sobre 27 anos de mentiras. O salão explodiu em murmúrios, aplausos hesitantes e olhares de choque direcionados à Vitória, que permanecia imóvel. Completamente destruída social e moralmente, a noite estava longe de terminar, mas o clímax havia sido alcançado. A verdade havia sido revelada da forma mais pública possível, e não havia como voltar atrás. O silêncio no salão do clube paulistano era ensurdecedor. 500 pessoas da elite paulistana processavam o que acabaram de presenciar, uma das revelações mais chocantes da história social da cidade. Vitória permanecia imóvel no meio da multidão, como uma estátua de sal, enquanto todos os olhares se fixavam nela com uma mistura de horror e fascínio mórbido. Vitória, disse Eduardo do palco, sua voz ecoando pelo sistema de som. Você tem algo a dizer em sua defesa. Por longos segundos, Vitória não respondeu. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca, quase irreconhecível. Defesa? Ela riu amargamente. Vocês querem que eu me defenda de ter protegido minha família, de ter reagido a uma traição. Protegido? Repetiu Esperança, incredulidade em sua voz. Você separou duas irmãs gêmeas, privou um pai de conhecer sua filha, condenou uma criança inocente à pobreza. Vitória ergueu o queixo, tentando recuperar alguma dignidade. Sua mãe seduziu meu marido. Era uma empregada que se aproveitou da situação para tentar subir na vida. Socorro subiu completamente ao palco, enfrentando pela primeira vez em 27 anos a mulher que havia aterrorizado sua vida. Isso é mentira, disse Socorro, sua voz ganhando força. Eu nunca persegui Eduardo. O que aconteceu entre nós foi genuíno, mas eu jamais tentei destruir sua família. Genuíno. Vitória riu com desprezo. Uma empregada e seu patrão milionário, que conveniente. Eduardo desceu do palco e caminhou em direção à Vitória, a multidão se afastando para abrir caminho. Vitória, pare. Você já se humilhou o suficiente. Me humilhei. Vitória gritou, perdendo completamente a compostura que mantinha há décadas. Quem se humilhou foi você, Eduardo, se envolvendo com uma empregada doméstica. E agora está aí, fazendo o papel de pai do ano, quando na verdade abandonou essa mulher grávida. É verdade, admitiu Eduardo publicamente, sua voz carregada de remorso. Eu cometi um erro terrível há 28 anos. Abandonei Socorro quando ela mais precisava de mim. Fui um covarde que colocou a reputação social acima da responsabilidade como homem e como pai. A honestidade brutal de Eduardo causou outro murmúrio na multidão. Era raro ver um homem da elite admitir seus erros tão abertamente. Mas, continuou Eduardo, meu erro não justifica a crueldade que você cometeu. Separar duas crianças inocentes, privar uma delas de sua herança legítima, mentir durante 27 anos, isso vai muito além de qualquer vingança justificável. Vitória olhou ao redor do salão, vendo apenas rostos de condenação e curiosidade mórbida, pessoas que por décadas a trataram com respeito e admiração, agora a observavam como a uma criminosa. Margarida. Ela se dirigiu à amiga de longa data. Você me conhece há 20 anos, sabe que tipo de pessoa eu sou. Margarida Albuquerque desviou o olhar, claramente desconfortável. Vitória, querida, acho melhor você sair antes que isso piore ainda mais. A rejeição da amiga foi como uma bofetada. Vitória percebeu que não havia aliados no salão. Todos que conviveram com ela por décadas agora a viam como um monstro. Roberto Mendonça, que por anos fora parceiro de negócios de Eduardo, se aproximou do grupo.
Eduardo, em nome da diretoria da Federação das Indústrias, quero dizer que apoiamos completamente sua decisão de reconhecer Esperança como herdeira legítima. Obrigado, Roberto, disse Eduardo. Esperança receberá metade de tudo que possuo. É o mínimo que posso fazer para compensar 27 anos de injustiça. Cristal se aproximou da irmã, segurando sua mão. Não é sobre dinheiro, disse ela. É sobre família. É sobre termos uma a outra. Esperança apertou a mão da irmã, seus anéis idênticos se tocando. Durante 27 anos, este anel foi minha única conexão com uma família que eu nem sabia que existia. Agora sei que estava conectada a você o tempo todo. A emoção das duas irmãs contrastava drasticamente com o desespero crescente de Vitória. Ela estava assistindo não apenas ao fim de seu casamento, mas ao colapso total de sua posição social. Vitória, disse uma voz fria atrás dela. Era Francisca Moreira, presidente da Liga das Senhoras Católicas, uma das organizações mais influentes da elite paulistana. A Liga decidiu revogar sua condição de membro honorário, efetivo imediatamente. Como se atrevem? Explodiu Vitória. Uma mulher que separa irmãs gêmeas por vingança não tem lugar entre nós. Respondeu Francisca friamente, um por um. Outros líderes sociais se aproximaram. O diretor do clube de campo onde Vitória jogava tênis, a presidente do conselho do museu onde ela era patrona, o reitor da Universidade Católica, onde ela financiava bolsas de estudo, todos comunicando o mesmo. Estava sendo banida dos círculos sociais que haviam definido sua identidade por décadas. Vocês são todos hipócritas, gritou Vitória. Quantos de vocês não têm segredos escondidos? Quantos de vocês não fizeram coisas terríveis para proteger suas famílias? Nenhum de nós, disse Margarida calmamente. Separou irmãs gêmeas por vingança. Doutor Henrique Almeida, advogado de várias famílias tradicionais. Se aproximou de Eduardo. Eduardo, preciso informá-lo de que Vitória não tem direito legal a nenhuma propriedade adquirida antes do casamento, e considerando que houve fraude comprovada na adoção de Cristal. Fraude? Perguntou Eduardo. Vitória mentiu sobre as circunstâncias da adoção. Isso anula qualquer direito que ela poderia ter sobre bens familiares relacionados às suas filhas. Vitória empalideceu ainda mais. Não apenas estava perdendo sua posição social, mas também sua segurança financeira. Socorro se aproximou de Vitória pela primeira vez em 27 anos. Vitória, durante quase 3 décadas, vivi com medo de você. Medo das suas ameaças. Medo do que poderia fazer com minhas filhas. Mas agora vejo que você é apenas uma mulher amarga, que destruiu a própria vida com sede de vingança. Não me venha com sermões. Vitória respondeu com veneno. Você ainda é a empregada que seduziu meu marido. E você ainda é a mulher que roubou uma criança da própria mãe. Socorro respondeu com uma dignidade que impressionou toda a assembleia. Eduardo se voltou para a multidão. Senhoras e senhores, peço desculpas por transformar nossa tradicional beneficência em um drama familiar, mas algumas verdades precisam ser ditas publicamente. Não precisa se desculpar, disse Roberto Mendonça. Acabamos de presenciar um ato de coragem e justiça. São Paulo inteira vai falar sobre isso amanhã. E sobre Socorro, continuou Eduardo, olhando para a mãe de suas filhas. Quero anunciar que ela assumirá uma posição de diretoria na Fundação Rodrigues, com salário e benefícios equivalentes ao de qualquer executivo da empresa. Socorro começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratitude. Depois de décadas de luta e humilhação, finalmente recebia o reconhecimento que sempre merecera. Não preciso de caridade, disse Socorro. Não é caridade, respondeu Eduardo. É justiça, e é respeito por uma mulher que criou uma filha extraordinária, apesar de todas as dificuldades que impusemos a ela. A multidão começou a aplaudir Socorro, reconhecendo sua dignidade e força. Era um momento redentor para uma mulher que havia sofrido em silêncio por tanto tempo. Vitória observava tudo com crescente desespero. Em questão de horas, havia perdido marido, filha, posição social, segurança financeira e reputação. O império de mentiras que construíra durante 27 anos havia desabado completamente. Vitória, disse Eduardo finalmente.
Seus advogados receberão os papéis do divórcio amanhã. Você tem 48 horas para retirar seus pertences pessoais da mansão. Eduardo, por favor. Ela tentou uma última vez. Não. Ele a interrompeu. Você teve 27 anos para contar a verdade. Escolheu manter a mentira. Agora vive com as consequências. Vitória olhou mais uma vez para o salão repleto de pessoas que por décadas a respeitaram e admiraram. Agora via apenas rostos de condenação e repulsa. Sem mais palavras. Ela saiu do salão, caminhando sozinha entre a multidão que se afastava de seu caminho. Sua saída foi acompanhada pelo silêncio absoluto. Ninguém tentou consolá-la ou defendê-la, quando as portas se fecharam atrás de Vitória. Eduardo subiu novamente ao palco com suas 2 filhas e Socorro. Senhoras e senhores, disse ele, esta noite marcou o fim de uma era de mentiras e o início de uma era de verdade. Peço que celebrem comigo não apenas a reunião de minha família, mas o triunfo da justiça sobre a crueldade. O salão explodiu em aplausos genuínos. A elite paulistana havia presenciado não apenas um escândalo, mas uma redenção real. A noite ainda estava longe do fim, mas o momento crucial havia passado. A verdade havia triunfado. Vitória havia sido exposta e banida. E a família Rodrigues finalmente estava reunida após 27 anos de separação forçada. 6 meses depois, o sol matinal de setembro aquecia os jardins da antiga mansão Rodrigues, agora transformada em sede da Fundação Esperança em Cristal, uma organização dedicada a reunir famílias separadas e apoiar mães solteiras em situação de vulnerabilidade. O nome escolhido pelas irmãs simbolizava não apenas sua união, mas também a esperança de que outras famílias não passassem pelo que elas viveram. Cristal estava em seu novo escritório, revisando propostas de parcerias com outras ONGs. Quando Esperança entrou carregando 2 xícaras de café, ainda não acredito que você conseguiu convencer papai a transformar a mansão numa fundação, disse Esperança, entregando o café para a irmã. Foi ideia nossa, sorriu Cristal. E fazia todo sentido. Esta casa foi construída sobre mentiras durante 27 anos. Agora, ela vai ser um lugar de verdade e reconstrução. As 2 irmãs haviam desenvolvido uma parceria perfeita. Cristal usava suas conexões sociais e conhecimento dos meandros da elite para conseguir doações e apoio político, enquanto Esperança, com sua experiência de vida na periferia, garantia que os programas realmente atendessem às necessidades das famílias carentes. Como foi a reunião com a prefeitura ontem? Perguntou Cristal. Conseguimos, exclamou Esperança, os olhos brilhando de alegria. Eles aprovaram nosso programa piloto para 5 distritos da periferia. Vamos poder ajudar mais de 200 famílias só este ano. Cristal abraçou a irmã, ambas emocionadas com a conquista. Em apenas 6 meses, a fundação já havia reunido 15 famílias separadas por diversas circunstâncias e oferecido suporte a mais de 100 mães solteiras através de cursos profissionalizantes, creches e assistência jurídica. Eduardo entrou no escritório, carregando uma pasta e sorrindo orgulhoso. Tenho novidades excelentes, anunciou ele. O que é, papai? Perguntaram as 2 em uníssono. Um hábito que desenvolveram e que sempre o emocionava. A Fundação Roberto Marinho quer fazer uma parceria conosco. Vão investir 5 milhões de reais nos próximos 2 anos. 5 milhões! Esperança arregalou os olhos, mesmo após meses convivendo com cifras astronômicas. Ainda se impressionava com os valores. É o reconhecimento do trabalho sério que vocês estão fazendo, disse Eduardo, claramente orgulhoso. E há mais. A Globo quer fazer um documentário sobre nossa história e o trabalho da Fundação. Cristal e Esperança se entreolharam. Nos últimos meses, haviam recebido inúmeros convites para entrevistas e documentários. A história das irmãs gêmeas separadas por vingança havia se espalhado por todo o Brasil, virando símbolo de superação e união familiar. Acho que devemos aceitar, disse Cristal. Quanto mais pessoas souberem de nossa história, mais famílias poderemos ajudar. Concordo, assentiu Esperança. E talvez nossa experiência inspire outras pessoas a buscarem suas próprias verdades. Socorro apareceu na porta do escritório. Elegante em seu novo terno executivo, como diretora administrativa da fundação,
Ela havia se transformado numa gestora competente e respeitada. A mulher tímida e aterrorizada do passado havia dado lugar a uma profissional confiante que falava de igual para igual com empresários e políticos. "Desculpem interromper", disse Socorro, "mas temos visitas especiais." 3 mulheres entraram no escritório. Maria, Joana e Ana, beneficiárias dos primeiros programas da Fundação. Maria havia reencontrado o filho que fora dado para adoção 20 anos antes. Joana conseguira se capacitar profissionalmente e abrir um pequeno negócio. Ana havia recuperado a guarda dos filhos após receber apoio psicológico e jurídico. "Viemos agradecer", disse Maria, emocionada. "Se não fosse por vocês, eu nunca teria encontrado meu Rodrigo. E eu nunca teria tido coragem de sair daquele relacionamento abusivo", acrescentou Ana. Cristal e Esperança se levantaram para abraçar as 3 mulheres. Estes momentos eram os que mais as emocionavam. Ver vidas sendo transformadas, famílias sendo reunidas, sonhos sendo realizados. "Vocês é que são corajosas", disse Esperança. "Nós só oferecemos ferramentas. A força vem de vocês." Após a despedida das visitantes, a família se reuniu na antiga sala de jantar, agora convertida numa sala de reuniões mais acolhedora. Era seu ritual diário: almoçar juntos e compartilhar os acontecimentos do dia. "Soube que Vitória foi vista em São José do Rio Preto", comentou Eduardo casualmente. Havia meses que não falavam sobre Vitória. Após o escândalo no baile, ela havia literalmente desaparecido da sociedade paulistana. Rumores davam conta de que vivia numa cidade do interior, sozinha e amarga. "Como ela está?", perguntou Cristal, sem rancor na voz. Segundo quem a viu, aparentava estar bem fisicamente, mas completamente isolada socialmente. Socorro, que durante anos vivera sob ameaças de Vitória, surpreendeu a todos com seu comentário. "Sinto pena dela." "Pena?", questionou Esperança. "Sim, ela desperdiçou 27 anos de sua vida alimentando rancor e vingança. Perdeu a chance de ser genuinamente feliz porque escolheu o ódio." Eduardo olhou para Socorro com admiração renovada. "Você tem um coração muito generoso, Socorro, mais generoso do que ela merece." "Não é sobre o que ela merece", explicou Socorro. "É sobre quem eu escolho ser. Passei anos com medo e amargura. Agora escolho compaixão e paz." A sabedoria de Socorro ecoou pela sala. Mesmo Cristal, que ainda sentia raiva de Vitória, começou a entender que carregar ressentimento só prejudicaria sua própria felicidade. "Falando em escolhas", disse Eduardo, mudando de assunto, "tenho uma proposta para vocês." "Que tipo de proposta?", perguntou Esperança, desconfiada. "Quero oficializar vocês 2 como co-presidentes da Rodrigues Logística." "Papai", começou Cristal. "Não, deixem-me terminar. Vocês provaram nos últimos meses que são líderes natas. A fundação está crescendo exponencialmente sob gestão de vocês. É hora de assumirem também o lado empresarial do império familiar." Esperança se levantou e caminhou até a janela, observando os jardins onde Socorro agora mantinha uma horta comunitária para ensinar a agricultura urbana às mães beneficiárias. "Eu não sei se estou pronta para isso", disse ela honestamente. "Ninguém nasce pronto para liderar", respondeu Eduardo. "Mas vocês têm algo que muitos executivos não têm: propósito. Vocês sabem por que trabalham." Cristal se juntou à irmã na janela. "E se fizéssemos isso juntas, como sempre fizemos tudo desde que nos encontramos?" Esperança sorriu. "2 presidentes. Por que não? Somos gêmeas. Pensamos de forma similar, mas temos experiências complementares. Eu entendo o mundo dos negócios. Você entende as necessidades reais das pessoas." Eduardo e Socorro observavam as filhas planejando o futuro, ambos emocionados com a cumplicidade que havia se desenvolvido entre elas. Naquela tarde, as irmãs caminharam pelos jardins da fundação, observando as atividades em andamento. Crianças brincavam no parquinho recém-construído, enquanto suas mães participavam de aulas de costura. Um grupo de adolescentes aprendia informática numa sala equipada com computadores doados por empresas parceiras. "Sabe o que mais me emociona?", disse Esperança, parando ao lado da fonte no centro do jardim. "O quê?" "Ver que nossa dor virou propósito, que nossa separação forçada está ajudando outras famílias a se unirem."
Cristal segurou a mão da irmã, seus anéis de esmeraldas se tocando como sempre faziam. Durante 27 anos, estes anéis foram nossa única conexão. Agora eles são símbolos de algo maior. De quê? De que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Pode demorar décadas, pode passar por obstáculos cruéis, mas no final, o amor vence. Socorro se aproximou das filhas, carregando um pequeno embrulho. Tenho uma surpresa para vocês. Ela abriu o embrulho, revelando um terceiro anel, idêntico aos que elas usavam, mas ligeiramente menor. Este era para mim, explicou Socorro, emocionada. Eduardo mandou fazer 3 anéis quando vocês nasceram, um para cada uma de suas filhas e um para a mãe delas. Vitória me obrigou a esconder o meu durante todos esses anos, com lágrimas nos olhos. Socorro colocou o anel no dedo. Pela primeira vez em 27 anos, as 3 mulheres usavam seus anéis de esmeralda simultaneamente. Agora estamos completas, sussurrou Cristal. Eduardo se juntou a elas, observando sua família finalmente reunida. Vocês sabem o que isso significa? Perguntou ele. O quê? Perguntaram elas. Significa que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a crueldade parece ter vencido, o amor sempre encontra uma forma de triunfar. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons dourados e alaranjados, a família Rodrigues permaneceu unida no jardim, Cristal e Esperança, de mãos dadas, seus anéis idênticos brilhando à luz do entardecer. Socorro, finalmente livre do medo que a assombrou por décadas. Eduardo, redimido por sua busca genuína pela justiça e reconciliação. A história que começou com separação e vingança havia se transformado numa narrativa de amor, perdão e propósito. As irmãs gêmeas que foram cruelmente separadas agora trabalhavam juntas para garantir que outras famílias não passassem pela mesma dor. Os anéis de esmeraldas, que por tanto tempo foram símbolos de uma conexão perdida, agora representavam algo ainda mais poderoso, a prova de que o amor verdadeiro é indestrutível e que mesmo as mentiras mais elaboradas não conseguem apagar os laços que realmente importam. E enquanto a noite caía sobre a cidade, a Fundação Esperança em Cristal continuava seu trabalho silencioso, mas transformador, mostrando que às vezes as maiores tragédias podem se tornar as mais belas redenções.